Falando em dias difíceis, o governo tem efetuado gastos quase 2 vezes mais do que arrecada, podendo levar a máquina pública a um colapso a partir de 2027. Foi o que revelou uma reportagem do jornal Folha de São Paulo. Ao longo dos 3 anos da atual gestão, a equipe econômica obteve um aumento acima da inflação na receita líquida, de 191,3 bilhões de reais. No entanto, no mesmo período, as despesas cresceram 344 bilhões de reais e devem atingir 2,41 trilhões. T de tatu, hein? 2,41 trilhões neste ano, de acordo com os dados da Instituição Fiscal Independente do Senado e também do relatório de avaliação de receitas e despesas do Tesouro Nacional. Com os gastos crescendo acima da receita, o Planalto pode encerrar 2025 com um déficit primário equivalente a 0,77% do PIB, impactando no crescimento da dívida pública. E aí, segundo os economistas, para tentar segurar esses prejuízos dessa conta deficitária, é que o governo tentou inicialmente aumentar as alíquotas do IOF e procurar taxar as aplicações financeiras isentas e elevar o imposto sobre apostas esportivas e fintechs, os bancos digitais. Começar essa rodada com o Roberto Mota, governo gastando quase o dobro do que arrecada. E aí, segundo as projeções, o país poderia colapsar em 27, Mota. O governo não faz mais do que preencher a sua vocação. É para isso que o governo é governo, para gastar. Ou alguém achou que era para reduzir os gastos. Quando os gastos ficam maiores do que a arrecadação, surge um buraco nas finanças do Estado. Esse buraco pode ser preenchido de 2 formas. O governo pode pedir dinheiro emprestado, aumentando a dívida pública, que caminha, como a dívida pública de vários países, para se tornar impagável. Ou, pior ainda, o governo emite dinheiro, imprime dinheiro. É um processo complicado, invisível, a gente não sabe quando ele acontece. A gente só sente o efeito, que é o que se chama de inflação, né? O dinheiro se desvaloriza, nós perdemos nosso poder de compra. Pense no que você compra hoje com R$200 no mercado, pense no que você vai poder comprar daqui a 10 anos com R$200. Talvez um vidro de óleo de soja, um tablete de manteiga. Se você duvida, anote e me cobre. Esse é o imposto mais perverso de todos, porque é um imposto invisível e porque afeta principalmente os mais pobres. Nada do que eu estou dizendo aqui é novidade para quem está no governo. Programa Os Pingos nos Is, trazendo as análises dos nossos comentaristas sobre uma projeção que indica o volume de dinheiro que o governo tem arrecadado versus os gastos por conta de um inchaço da máquina. Bom, agora sim, recebendo as pessoas que nos acompanham também pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil, uma projeção que indica que o governo gasta quase o dobro do que arrecada, e há um estudo que foi feito por um instituto do Congresso Nacional, ligado ao Senado, que prevê o colapso da máquina pública em 2027. Você, Cristiano Beraldo, apesar de todos esses números, todas essas sinalizações, não há nenhum tipo de movimento para brecar essa bola de neve que desce a montanha crescendo a cada mês, né? Neto, essa notícia torna mais evidente aquilo que compõe hoje o governo brasileiro: covardia, irresponsabilidade e incompetência. Não é razoável a gente imaginar que existe um projeto para o Brasil, que o governo, aquelas pessoas que estão sentadas ali, precisamos lembrar, há o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, há pessoas ali que deveriam, por obrigação do seu ofício, estar pensando o Brasil para o futuro, fazendo hoje as obras que permitirão o Brasil ser uma grande potência, um grande país no futuro. Mas eles claramente não estão lá fazendo isso. E aí entra a questão da covardia, porque como eles só pensam em acabar esse governo e se manter no poder,
estão fazendo todos os absurdos do mundo, jogando essa bola lá para 2027, porque na cabeça deles, se não se reelegerem, o problema será de outro. Se reelegerem, terão o poder, terão a caneta, terão o controle do orçamento, darão um jeito. Pois bem, o que vai acontecer, muito provavelmente, porque não se pode ter uma gestão de um país com estes números e ficar aí bradando que o país vai muito bem, que o desemprego está caindo, que a economia nunca esteve tão boa, porque é isso que a gente ouve os representantes do governo falarem. E aí eles não vão fazer o que tem que fazer quando chegar 2027, não sendo dado pela população a continuidade, o direito à continuidade do governo. Quem assumir esse governo terá que ter a coragem para fazer aquilo que precisa ser feito no Brasil. Reforma administrativa que diminua a máquina pública, que reduza privilégios, que acabe com esta visão que se tem de alguns setores do serviço público, onde os servidores podem tudo e usam este poder tudo contra os interesses da população. Alguém que vai ter que fazer uma reforma trabalhista profunda para que o Brasil volte a ser um país onde contratar vale a pena. Vai ter que mexer em programa social. Não é aceitável um país que tem uma parcela cada vez maior da sua população se conformando com a inutilidade, com a ineficiência, com a falta de produtividade e ficam lá fazendo absolutamente nada em troca de uma esmolinha. E aí compensa com um bico aqui, outro acolá. Um país não pode funcionar dessa maneira. E é isso que as eleições do ano que vem têm que endereçar. Nós precisamos entender daqueles que vão postular a presidência da República qual é o projeto para resolver esses problemas tão profundos do Brasil, mas, sobretudo, para impedir que o Brasil, na hora que se troca de um presidente para o outro, tenha a condição de regredir como nós estamos regredindo. É realmente assustador o que está acontecendo. Dávila, em outros balancetes, outros estudos, você já indicava a possibilidade de nós chegarmos a essa situação, né, do país colapsar justamente por conta do avanço dos gastos e da estratégia adotada por essa administração de aumentar sensivelmente os gastos públicos, né? E aí a gente precisa fazer uma ponderação sobre esse aspecto que o Beraldo traz, que é uma espécie de uma aposta que uma administração faz na reta final do mandato, jogando lá para frente. Se vai colapsar na mão de outro se nós não estivermos no poder. Se a gente consegue chegar lá, a gente faz um arranjo, a gente dá um jeito, pede um empréstimo para o FMI, enfim, situação parecida com o que a gente viu por anos e anos na Argentina, por exemplo, né? Mas queria que você trouxesse para a gente quais são os caminhos possíveis, bons e ruins, para o Brasil, dependendo da estratégia adotada pelo governo de ocasião. É verdade, Caneta. O governo atual está seguindo a fórmula suicida da Argentina de Cristina Kirchner, que quebrou o país e abriu caminho para Milei. Talvez essa seja a nossa esperança em 2026, eleger uma espécie de Milei brasileiro para botar ordem na casa. Porque vamos aos fatos desse número importantíssimo que seria o colapso do governo das finanças públicas até 2027. Quais foram os dois grandes fatores adotados pelo governo petista que aceleraram o colapso das finanças públicas? Foram dois fatores, Canhão. O primeiro é a vinculação do aumento real do salário mínimo a todos os benefícios sociais. Porque no Brasil, 60% do orçamento está vinculado ao salário mínimo. Então, isto fez com que cada real que sobe o salário mínimo aumenta 380 bilhões de reais o custo do governo com benefício. Então, essa é a primeira coisa que escalou. E o que o governo teria que fazer nesse momento? Desvincular o aumento real do salário mínimo de benefícios. É isso que tem que fazer. Mas ele não tem coragem de desfazer uma medida que ele mesmo aprovou. E a segunda medida foi a volta dos gastos obrigatórios de saúde e educação acima da inflação. Isso é outra coisa desastrosa. O Brasil não precisa gastar mais dinheiro, o Brasil precisa gastar melhor o dinheiro.
Não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade do gasto público. Então, essas duas medidas comprometeram demais o aumento do rombo das contas públicas. E aqui eu vou dar um exemplo com dados e fatos para mostrar que situação lamentável se encontram as finanças públicas. O orçamento brasileiro hoje seria em torno de 2 trilhões e 300 bilhões de reais. Olha como o dinheiro público é gasto hoje. Metade desse dinheiro, desses 2 trilhões, a gente está falando de 1 trilhão de reais, é gasto com o pagamento do juro e rolagem da dívida. Por que isso? Porque um governo irresponsável obrigou o Banco Central a aumentar a taxa de juro. E aumentar a taxa de juro aumenta o custo do pagamento dessa dívida e da rolagem da dívida. Nós gastamos metade do orçamento com despesas financeiras que poderiam cair rapidamente se o governo mostrasse juízo e responsabilidade fiscal. Segundo ponto, o outro trilhão de reais, 1 trilhão de reais, nós gastamos hoje com pagamento de benefícios sociais, folha, e só gasta mais 1 trilhão. Sobra 300 bilhões de reais para tudo. Investimento, pagar precatório, o PAC, o famoso PAC, o investimento do PAC. 300 bilhões não dá para nada para um país do tamanho do Brasil. Então mostra claramente já no orçamento deste ano que o Brasil está no buraco e que o Brasil está aprofundando cada vez mais a sua crise por um governo que não consegue cortar despesas públicas. Agora, o Beraldo diz que mesmo 27 se ganhar, o governo vai ter um jeito de enrolar. Não vai dar, vai entrar em colapso. Vai ser exatamente a situação da Argentina que os Kirchners deixaram. E aí, só tem um jeito. O eleitor tomar juízo, votar num presidente à la Milei que tenha a coragem de colocar o Brasil no caminho certo, fazer as reformas fundamentais e reduzir o gasto público. Interessante quando você falou eleitor tomar juízo. E aí, Mota, qual vai ser o papel do eleitor? É preciso fazer a lição de casa diante dessa situação? Não se deixar levar, ou você acha que não tem jeito, porque tem uma fatia que, independentemente de qualquer coisa, vai votar naquele que promete mais benefícios sociais? Bom, aqui a gente tem que tentar encontrar um equilíbrio delicado entre o otimismo e a realidade. Então eu vou ser muito cuidadoso com o que eu vou dizer aqui. Eu não acho que o Brasil está na situação que está hoje por causa de eleitores. Eu não acho. Eu acho que o Brasil está na situação que está hoje por causa das instituições brasileiras. Eu estou falando aqui instituições no sentido mais amplo, no sentido que o economista Douglas North usa. Ele diz que, por exemplo, a lei e a ordem é uma instituição, a cultura é uma instituição. Então, no Brasil, se instaurou um desrespeito tal pelas instituições que a gente tem visto nos últimos anos coisas absolutamente inacreditáveis, que eu sei que são inacreditáveis, vocês sabem que são inacreditáveis, mas amanhã ou depois da manhã sai aí uma decisão qualquer dizendo que a partir de hoje essa prática aqui agora é aceitável. Então, a sensação que a gente tem é que o papel que as instituições deveriam cumprir, esse papel foi completamente esquecido. Então, só para dar um exemplo que a gente fala aqui todos os dias, a coisa que, para mim, como cidadão, é completamente inacreditável. E cada vez que eu penso nisso, eu sinto uma revolta nova. E olha que eu não fui nem vítima, que é o escândalo do INSS. É uma coisa de anos. É uma coisa que teve aprovação pelo Congresso Nacional. É uma coisa que envolveu sindicatos, envolveu associações. É uma coisa feita na cara de pau, na cara dura. Muitas pessoas, milhões de pessoas afetadas, milhares delas reclamando há muito tempo. As reclamações não dão em nada. O que a gente vê da maior parte das instituições no Brasil é um
descaso. Vamos ver como é que fica, bota o pessoal para fazer fila nos Correios, a gente vai processar essas reclamações. Eu não vejo nas instituições brasileiras a reação que seria de se esperar para um acontecimento desse. Eu selecionei apenas um. Eu poderia selecionar mais 50 aqui. E vocês, na cabeça de vocês, eu imagino que vocês devem estar lembrando de outros casos. Aí eu pergunto, a culpa é do eleitor? Como assim, companheiro? O eleitor vota para eleger o legislativo, ele vota para eleger a liderança do poder executivo. E acabou. A máquina, toda a máquina do poder executivo fica lá. Sai um governo, entra outro, essa máquina está lá. Os órgãos de controle, os tribunais, as controladorias, nenhum desses órgãos é eleito. É lógico, também aquele poder responsável por aplicar as leis também não é eleito. Então, como é que a culpa pode ser do eleitor? Eu não consigo entender que esperança que a gente pode ter de não, vamos fazer o dever de casa agora. E eu já falei como isso é difícil, né? Você pegar uma lista com 1.500 candidatos a deputado federal, 1.400 candidatos a deputado estadual, dezenas de candidatos a senador, e aí você fazer o dever de casa, estudar, olhar as declarações de cada um, os planos de campanha, mesmo nessa utopia, que isso aí não existe em lugar nenhum do mundo. Mas vamos assumir que essa utopia fosse possível. E daí? Qual seria o impacto disso no primeiro dia pós-eleição? O que ia realmente mudar no Brasil hoje, nessa falha sistêmica das instituições? Eu acho que a mudança do Brasil virá um dia. Eu não perco a esperança disso. Eu não sou pessimista. Eu acho que o Brasil vai melhorar uma hora, eu não sei quando, eu não sei como e eu não sei por quê, mas eu acho que vai melhorar um dia. Agora, eu acho, vou repetir essa opinião que eu já dei muitas vezes aqui, eu acho que é covardia jogar essa responsabilidade nas costas do eleitor. É só arrematar, Dávila? Não, com certeza. As instituições no Brasil não funcionam e não funcionam justamente porque nós elegemos pessoas que são incapazes de reformar as instituições. Então, as coisas estão umbilicalmente ligadas. Não haverá um governo... Isso aqui não é uma monarquia, que alguém está no poder, revestido de poder e consegue fazer as mudanças importantes sem o devido voto popular. Então, o voto, ele é muito importante. E nós não podemos menosprezar a capacidade de eleger as pessoas e como isso pode ser altamente transformador. Nós temos, como eu sempre falo aqui, uma geração extraordinária de bons governadores. Porque como é que nós elegemos bons governadores e elegemos um Congresso desastroso, elegemos um presidente da República desastroso? Esse é o ponto. Então, não é que nós não temos critérios, mas nós precisamos ter muito mais critério na escolha dos nossos representantes. É assim que as instituições evoluem. O Brasil precisa fazer aquilo que o famoso Prêmio Nobel da Economia deste ano, a Acemoglu, ganhou, dizendo exatamente, o Brasil hoje tem instituições extrativistas, instituições que servem o corporativismo e sugam o dinheiro nosso da população que empreende, trabalha, dá duro para financiar privilégios de um Estado corrupto, ineficiente e caro que foi apoderado por essas pessoas. Só o Mota deu o exemplo do INSS, eu vou dar um que é um absurdo, acabou de ser aprovado ontem. O Supremo Tribunal Federal acabou de aprovar agora segurança vitalícia para todos os membros do Supremo. Mas de onde é que sai uma ideia dessa? Mas é uma loucura. Isso mostra a total irresponsabilidade da instituição com o povo, com o que é importante, com o que é relevante. Então, o judiciário mais caro do mundo, que consome 1,6% do PIB, está completamente desconectado da realidade. Acabou de aprovar uma verbinha para ter segurança permanente para os membros do Supremo. Então, assim, é realmente isso que o Mota falou, das instituições que não respondem, é correto. Agora, não dá para eximir o papel do cidadão. A democracia é um regime
de cidadão participativo, de cidadão responsável, de cidadão que sabe quais são os seus direitos e deveres. E ele precisa, sim, participar ativamente da vida pública para que nós possamos escolher cada vez melhores governantes comprometidos com as reformas que o Brasil precisa fazer para se tornar um país sério e, principalmente, criador de instituições que o povo possa confiar. Agradecer ao Gilson Conceição, enviou várias mensagens e fez um comentário sobre uma colocação do Mota, viu, Mota? Quando você disse que de vez em quando o noticiário parece um programa humorístico, ele falou, mas muitas vezes está mais para filme de terror. Obrigado, Gilson Conceição, pela contribuição. A gente segue trazendo as notícias nem sempre boas, né?